Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nos episódios transmitidos nas sextas-feiras do podcast Estrangeiros e Peregrinos, geralmente dedicamos o tempo ao desenvolvimento de algum tema das Escrituras. Atualmente, estamos falando sobre as palavras de Jesus na cruz. Palavras cheias de significado, ensinando lições importantes para todos nós. Hoje, vamos pensar sobre o que Jesus disse sobre as pessoas que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes. Durante 6 horas na cruz, Jesus pronunciou 7 palavras ou expressões que refletem bem os pensamentos dele nesse final da sua vida aqui na terra, o sacrifício pelos pecados de todos nós. Ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A minha intenção é, nas próximas mensagens, nas sextas-feiras, refletir sobre cada uma dessas expressões, começando com a primeira, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando uma pessoa chega ao fim da vida, ainda com lucidez, é comum que as últimas palavras tenham muito a ver com o propósito e as coisas importantes na sua vida. É o caso de Jesus. Jesus viveu para perdoar, para trazer salvação. Mateus capítulo 6, versículo 14, quando ele falou sobre as orações, ele insistiu na importância de perdoar aos outros. Disse versículo 14 e 15 de Mateus 6, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Para reforçar isso, Jesus apresentou uma parábola em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, de um homem que foi perdoado por uma dívida enorme, maior do que a dívida do governo brasileiro hoje em dia. E depois insistiu que uma outra pessoa pagasse para ele uma pequena dívida que estava devendo. E o ponto é que nós precisamos perdoar as ofensas dos outros para receber o perdão do nosso Senhor. Jesus frequentemente perdoava os pecados dos outros. Deixa-me só mostrar alguns exemplos rápidos aqui, começando em Mateus capítulo 9, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Como Jesus é Deus, ele tem direito e poder para perdoar os pecados, e fez exatamente isso. Outro exemplo, em Lucas, capítulo 7, no versículo 48. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E só mais um, tem vários casos disso nos evangelhos, mas só mais uma ilustração. Em Marcos, capítulo 2, versículo 10, diz, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Jesus vivia para isso. Agora chegamos à crucificação de Jesus. Os soldados que crucificaram Jesus. Em Lucas 23, versículo 33 diz, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mateus capítulo 27 apresenta mais uma perspectiva sobre o mesmo acontecimento. Mateus 27, versículo 35 e 36, diz, depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Então, o que nós temos nesse momento? Esses soldados crucificando Jesus, dividindo as suas coisas, talvez questão de 1 metro dos pés de Jesus na cruz, sofrendo desta maneira. E o que Jesus fez? Ele perdoou. Pedro comenta sobre isso anos depois. E depois eu quero voltar para Lucas para ver o relato de Lucas. Mas em 1 Pedro capítulo 2,
versículo 21 a 24, ele comentou sobre a atitude de Jesus quando foi crucificado. Diz aqui, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então Jesus não replicava, não respondia da mesma maneira que as pessoas estavam o maltratando, inclusive para as pessoas que cravaram os pregos nas mãos e pés dele. Lucas 23, versículo 34 diz, logo depois de falar sobre a crucificação em si, que Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Eles insensíveis ao significado do que Jesus fez e falou, mas Jesus pedindo para o Pai, perdoai essas pessoas. Ainda bem que esse perdão não se limita aos soldados que crucificaram Jesus. Ele estendeu o mesmo perdão a outros por meio da pregação apostólica. Quando chegamos no livro de Atos, Pedro teve a oportunidade de falar com algumas das pessoas diretamente responsáveis pela morte de Jesus lá em Jerusalém. Mas olhe as palavras dele, comunicando a mensagem do Senhor. Versículo 17 de Atos 3. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. E versículo 19, ele continua, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. O perdão não foi incondicional. Eles precisavam se arrepender e buscar o perdão do Senhor. Mas Deus se mostrou disposto a perdoar até as pessoas responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo fala sobre a crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus, e ele disse, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse sacrifício não foi limitado às pessoas diretamente responsáveis naquele dia em Jerusalém, mas a todos nós, indiretamente responsáveis também pelo sacrifício de Jesus. Em Atos capítulo 7, Estevão mostrou a mesma atitude quando ele estava sendo morto e, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Ele morreu com a mesma atitude demonstrada por Jesus. Essa atitude de perdão sai de Jesus e se estende aos seus seguidores, deve incluir a atitude de todos nós para com as pessoas que nos ofendem. É exatamente neste ponto que encontramos o grande desafio. Jesus disse em João 13, versículo 15, falando de outro exemplo que ele deu, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Vamos aplicar isso quando pensamos sobre o perdão. Como Jesus perdoou as pessoas responsáveis por sua morte. Vamos perdoar as pessoas que pecam contra nós. E assim, vamos imitar o exemplo perfeito de Jesus Cristo. Vamos agora às perguntas do dia. A pergunta de ontem. Qual foi a primeira festa celebrada pelos israelitas depois de chegarem à Terra Prometida? Alternativas A, Dia da Expiação. B, Festa dos Tabernáculos. C, Pentecostes. Ou D, Páscoa. A resposta certa, alternativa D, a Páscoa. Conforme diz Josué capítulo 5, versículo 10, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Exatamente 40 anos depois de sair do Egito e da escravidão. E a pergunta de hoje, em qual das suas cartas Paulo escreveu, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Alternativas: A. Efésios, B. Gálatas, C. Romanos ou D. Colossenses. A resposta certa amanhã, no episódio 520. Em toda a história de Jesus, achamos a perfeição, o exemplo perfeito para seguir. Mas quando olhamos para a cruz e ouvimos as palavras de Jesus pronunciadas nas suas últimas horas de terrível sofrimento, encontramos mensagens ricas, cheias de compaixão, de misericórdia e de amor. Foi Jesus que disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.